vai depender da geometria molecular, presta atenção nisso, hein, da geometria molecular e da diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos. E uma coisa você não pode confundir. Você não pode confundir a ligação covalente apolar e polar naquela aula. Se não, lembra? Assista de novo a aula sobre ligações covalentes, que a gente fala sobre isso. Embora eu vou revisar. E molécula polar e apolar são coisas diferentes. Eu posso ter molécula polar com ligação apolar. Eu posso ter molécula apolar com ligação polar. Então, o conceito de ligação polar e apolar, o conceito de molécula, propriedades da química. Uma delas diz que semelhante dissolve semelhante. Substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Por isso nós temos os solventes apolares, como querosene, benzina, são solventes apolares, que vão dissolver substâncias também apolares. E polar dissolve polar. A água é o solvente polar. E gasolina se misturam? Não, porque a água é polar e a gasolina é apolar. Então, isso é importante. E também a polaridade das moléculas vai interferir no seu ponto de fusão, no seu ponto de ebulição, na sua densidade, nas forças intermoleculares. Então, temos sim que saber se uma molécula é polar ou apolar. Perfeito? Então, vamos ver alguns conceitos para a direita. Mais eletronegativos, flúor, Fonclibris, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, são os mais eletronegativos. Mas a eletronegatividade, ela segue essa tendência aqui. Diferença de eletronegatividade entre os átomos. Olha, os átomos de hidrogênio estão compartilhando um par de elétrons, onde um elétron vem do hidrogênio, outro elétron do outro. Como esses elementos não têm diferença de eletronegatividade, não existe uma atração do par eletrônico mais próximo de um ao outro. O par eletrônico fica equidistante. Como não há diferença química entre átomos iguais, sempre é polar, porque não existe diferença de eletronegatividade. A de HCl é uma ligação simples, assim como na molécula de hidrogênio. É uma ligação tendência do cloro do que do hidrogênio. Isso faz com que a ligação seja polar. Ou seja, uma ligação é polar quando ela é realizada entre átomos diferentes. Se eles são diferentes, terão diferentes eletronegatividades. Isso é ligação apolar e polar. Então não tem muito segredo. Exemplos, ó, elementos iguais, hidrogênio, hidrogênio, essa ligação é apolar. Oxigênio, oxigênio, essa ligação é apolar. Nitrogênio, nitrogênio, essa ligação é apolar. Não interessa se é uma ligação simples, dupla ou tripla, ela é apolar porque está entre átomos que não têm diferença de eletronegatividade, é o mesmo átomo, certo? Agora, ó, ligação diferente eletronegatividade, eletronegatividade, ligação polar. Ligação tripla. Dativa aqui dá para considerar como uma tripla. Diferentes eletronegatividades, ligação polar. Bem, infelizmente existem exceções. Fósforo e hidrogênio, embora sejam átomos diferentes, as suas eletronegatividades são aproximadamente átomos diferentes.
polar. Mas são as duas exceções. A ligação sempre será polar. Se os átomos são iguais, vai ser apolar. Molécula polar e polar. Vai depender de uma força resultante chamada de momento dipolar. Se esse momento dipolar for igual a zero, a molécula é apolar. Se for diferente de zero, professor, o que é isso? HCl, o hidrogênio e cloro. Imagina que existe uma força, o hidrogênio puxa para um ladinho, o cloro para o outro ladinho. A força do maior que a do hidrogênio. Logo, a resultante aqui, que vai ser um vetor no sentido do cloro, essa resultante, que é chamada de momento dipolar, CO2. Pensa que um oxigênio puxa e oxigênio são átomos de mesma eletronegatividade, essas duas forças são iguais. A molécula, olha a molécula de água. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai exercer uma força. Então, tem um vetor do hidrogênio para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo, um vetor do hidrogênio para o oxigênio. Pega esse vetor e coloca no eixo. São três resultantes. Claro, pensa na resultante, ela não vai ser diferente de zero, ela é polar. Então, tudo depende dessa força resultante em relação a todas as ligações. Essa força resultante é chamada de momento dipolar. E esse momento dipolar depende da geometria para tentar facilitar para vocês. No momento dipolar, quando não sobra elétrons do átomo central, a molécula em geral é apolar. A molécula vai ser polar. Tá, como assim, professor? Vamos ver. Olha só. BF3. O boro tem 3 elétrons na camada de valência. E ele está com não só a ligação boro-flúor, a ligação central. Então, ligação é uma coisa, a idade da molécula é outra. Porque essas três forças de ligação polar e molécula apolar, certo? NH3. A ligação é polar. A ligação nitrogênio e hidrogênio é polar, porque é diferentes eletronegatividades, beleza? A molécula, vamos ver, será que a molécula é polar? Ou vai ser uma molécula quanto a molécula é polar? Perfeito? Vamos aqui, ó, para a água. Ó, ligação é polar, porque é uma ligação, uma ligação de diferentes eletronegatividades. As duas ligações são polares. Agora, a molécula é polar ou apolar? Sobra ela é polar, certo? CO2. Ó, a ligação é polar, porque ela é feita entre carbono e oxigênio.
O carbono só tem 4 elétrons na camada de valência, tá vendo? Então não sobra elétrons do átomo central. Por isso a geometria dele é linear. Se ela é linear e não sobra elétrons do átomo central, a molécula molécula polar. Perfeito? SO2, as ligações polar mesmo. A ligação também nesse caso é polar. SO3, as ligações. E a molécula? Sobre elétrons do átomo central? Não. Essa molécula é uma molécula triangular ou trigonal plana, com todos os ligantes iguais. Todos os átomos central estão sendo compartilhados. Se não sobra elétrons do átomo apolar. A ligação é polar porque é uma ligação fósforo-cloro com diferente eletronegatividade. Perfeito? Aqui, ó, o hexafluoreto de enxofre. O enxofre tem um central polar, porém a ligação é elétrica. Tenderiam a ser apolar. Sim, porque não sobra elétrons do átomo central. Mas ela só é apolar se os 4 ligantes forem perfeito? Aqui, ó, ligação fósforo-hidrogênio. Diferença de eletronegatividade entre fósforo e hidrogênio? Embora, como sobra elétrons do átomo central, a molécula é polar, certo? Se todos os ligantes fossem flúor ou todos os ligantes fossem cloro, a molécula seria apolar, mas teriam que ser todos os ligantes iguais. Tendo ligantes diferentes, não importa se tem 2 flúoros e 2 cloros, tendo ligantes diferentes, a molécula já passa a ser polar. Bom, vamos ver se entendeu alguma coisa. Vamos pegar um exercício aqui. Ó. A molécula deve é o quê? Vamos analisar? Olha o BF2, berílio ligado com flúor. O berílio é do grupo 2, tem 2 elétrons na camada de valência e ele compartilha, não faz ligação iônica, não, compartilha os 2. Então, o berílio tem 2 elétrons na camada de valência, esses 2 elétrons azuisinhos, e ele vai compartilhar com o flúor um elétron aqui, certo? O flúor tem 7 elétrons na camada. Sobra ou não sobra elétrons no átomo central? Não sobra, por isso mesmo que a molécula é apolar. E não sobra por átomos de flúor, F2. OF2. Tem 7. O flúor, então, vai compartilhar um elétron aqui com oxigênio, né, para ficar estável com 8. O flúor aqui vai compartilhar um par de elétrons aqui para ficar estável com 8. O oxigênio tinha 2, 4, 5, 6, mais os 2 que compartilham um estável. A central, que é o oxigênio. O átomo central, essa molécula é angular.
Se ela é angular, se anular, você vai ter uma resultante que com certeza é diferente de zero. E por ser diferente de zero, a molécula é polar. Então, o que faz com que essa molécula 2 parece moléculas, parece, dá a impressão que são parecidas, mas não. O OF2 é uma molécula angular, porque sobra elétrons do átomo de oxigênio, é linear, porque não sobra elétrons do átomo central. Molécula linear com os ligantes iguais, então o que tem de determinar se é apolar ou se é polaridade molecular. Um grande abraço.